A paz seja convosco, queridos amados irmãos em Cristo, do Brasil e do mundo que me ouve e que me vê neste momento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem se entregou por nós na cruz do Calvário, derramando o seu sangue puro, santo e imaculado, nos resgatando da maldição do pecado, o câncer de Adão que estava impregnado em nossas almas, para que nós possamos viver uma nova novidade de vida e uma rica e viva esperança, que foi a sua ressurreição dentre os mortos. Amém? Como vocês podem ver, o título, leitura da palavra, Romanos 12. Quem me acompanha sabe que dentro do meu canal tem quadros, tem estudos escatológicos, tem mensagens, tem decifrando as escrituras, aqueles pontos, vocês sabem, quem me acompanha sabe, decifrando aqueles pontos difíceis, leitura da palavra, como hoje, que eu não prego, eu só faço ler, mostrando que coisas pertinentes à nossa salvação. Não precisa fazer pregações mirabolantes, como muitos fazem, em cima de coisas simples. É um quadro que eu mostro e estimulo os irmãos a ler. Que só basta ler. Que o Senhor deixou assuntos para a nossa salvação transparente, igual um copo de água cristalino. Ele não deixou envolto em nuvens. Só precisa você ler. Em Oséias mesmo o Senhor fala: o meu povo está perecendo, está se perdendo por falta de conhecimento. Jesus mesmo diz: examinai as escrituras, pois nela tem o segredo, o caminho para a vida eterna. E elas testificam de mim. Agora vocês precisam ler. E eu criei esse quadro dentro do canal mostrando que isso é ler. Que está transparente. É claro, tem alguns pontos que você precisa fazer uma boa exegese, uma pesquisa mais a fundo. Mas assuntos para a sua vida cristã, o seu testemunho cristão, a sua salvação está transparente. Só é ler. Amém, amém. Hoje eu trouxe na leitura da palavra de hoje, Romanos 12. Vamos ler e vamos refletir. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, peço-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Em outras traduções diz, o vosso culto racional. O que isso quer dizer? Um culto sincero, verdadeiro, diário, cotidiano, o nosso testemunho, o nosso amor, o nosso trabalho a Deus, a nossa vida, o acordar, o dormir, respirando, falando, vivendo em Deus. Não aquele culto antigo que muitos israelitas prestavam com cerimônias e tudo mais, mas muito ali falsos. Não, o culto cristão é diferente, tem que ser diferente, verdadeiro sim, verdadeiro, sincero, uma entrega total, uma fé verdadeira, não fingida. É isso que ele quer. Vamos continuar. E não vos amoldei, vamos voltar de novo, expliquei essa parte para a gente entender, vou voltar e continuar. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, peço, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não traga as profanidades do mundo para dentro da igreja. Não viva o padrão do mundo, a nojeira, a maldade, a falsidade. Não traga essa nojeira que vocês tinham outrora para a sua vida cristã. Vivam como honra. Vivam dignamente com o chamado com o qual foram chamados por Deus. Tenham um bom testemunho. Vivam um bom testemunho. Honrem o chamado a qual foram chamados por Deus. Não com falsidade. Não dizendo que são servos de Deus e vivendo a mesma vida que tinha antes, praticando os mesmos atos de antes, trazendo as mesmas profanidades de antes para dentro da igreja, como nós vemos hoje. É o secularismo. As coisas mundanas, cada vez mais
adentrando dentro do templo, adentrando a vida cristã, e principalmente dos jovens. Que quando você olha muitas vezes para os jovens cristãos de hoje, o padrão de vestes, o padrão de comportamento e gostos são muitas vezes o mesmo de um rapaz, de um homem do mundo. Quase não se há diferença. Só porque um não fala em Deus e outro fala em Deus, mas o comportamento e o padrão de vida é o mesmo. Vamos continuar. Agora 12:13. 12:3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos, além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Não queira ser melhor do que os outros, seja humilde. Não queira, eu sei fazer isso e ele não sabe. Não queira ser melhor do que o outro. Pois assim, como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferente dom, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, falar inspirado por Deus, falar inspirado pelo Espírito Santo, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Todos os membros da eclésia, da comunidade, da congregação, da assembleia de irmãos, todos são importantes. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem sua parte fundamental dentro do crescimento espiritual da igreja. Esse dom que você tem, ele não tem, ele já tem outro. Então não queira eu sei fazer isso, ele não sabe, mas você sabe fazer isso. E ele não sabe. Mas o que ele sabe, você não sabe. Então não queira se exaltar, porque todos nós temos funções diferentes, mas unindo-se, formamos um mesmo corpo. O corpo de Cristo. O coração, se arrancar o coração, morre. Tá certo. Deixa o coração aí, tira os rins. Vamos ver quanto tempo você dura. Deixa o coração e os rins aí, tira o estômago. Ou tira o fígado. E vamos ver se você dura. Todos os órgãos são importantes. Todos. Unidos, formam um corpo. Então, não tem esse negócio de um mais importante do que o outro. Todos são importantes. Trabalham junto com o mesmo objetivo. Vamos continuar. O amor, agora 12:9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Olha, amor fraternal entre os irmãos. Amor de um irmão, amor de um pai para um filho, de um filho para um pai. Uma coisa boa, verdadeira, sincera. Não sejam descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito. Servi ao Senhor. Sejai fervorosos, dedicados ao trabalho do Senhor. Porque no trabalho, quando você vai para o emprego, você não gosta de chegar certo? Você não gosta de chegar na horinha certa? E principalmente quando é para bater ponto. Você não gosta de chegar certo na hora correta? Então chegue na hora do culto, também certo? E principalmente vocês que vivem envolvidos com ministérios, trabalhe com vontade, com desejo para com a obra de Deus. Não com deleite, sim, não. Mas com vontade, com desejo, com zelo de fazer crescer e avançar o reino de Deus. E avançar o Evangelho. Vamos continuar. 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança que Cristo voltará um dia. Vivam sedentos e esperançosos com isso. Sedes pacientes na tribulação, suportai-vos. Suportai-vos. Perseverai na oração. Permaneçam firmes. Coloque, entregue todos os seus problemas na vida de Deus. Tudo primeiramente Deus. Converse com Ele. Entregue sua causa na mão dele. Seja pacientes. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Olha só. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Muitas vezes a gente junta ajuda para levar para uma casa de instituição. Mas muitas vezes tem irmãos dentro da igreja passando necessidade e a gente não ajuda.
Muitas vezes tem um vizinho no aperto e a gente não ajuda. Temos que parar e observar isso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que planteiam. Vivei em concórdia entre vós. Não sejais arrogante, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu sei mais do que ele. Não, sejais humilde. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Ser honesto perante a irmãos e a íntios. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Com todo mundo, tanto da igreja como na comunidade. Viver santamente, piamente. Um homem de bem. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. Isso é o 12:19. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Minha vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vencei o mal com o bem. E aí? Que capítulo rico, né? Para a nossa vida. Um ponto que eu quero trazer só aqui, nessa parte. É o Romanos 12:20. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasa viva sobre a cabeça dele. E aí, trazendo esse versículo para o popular, como a gente costuma dizer, é mesmo que uma tapa na cara dele. Quantos casos a gente não vê da pessoa maltratar aquele outro? Já houve casos de pessoas maltratar aqueles indivíduos, só via maltratando aquele, falando daquele, tentando prejudicar aquele. E sempre aqui, ó, tinha o coloio dele, a patota dele, a patota de copo de cerveja, de mesa de bar, sempre unidos. E ele maltratava aquele, não queria saber, desprezava, não ia com a cara daquele. Porque assim, é uma empatia que tinha, ele não batia com a cara daquele. O que é que houve? Um dia ele caiu numa necessidade grande, os amigos da onça se afastou, ele ficou sozinho. Quem o ajudou? Aquele que ele não ia com a cara, aquele que ele desprezava, aquele que ele maltratava, veio e o ajudou. Na expressão popular, acumulará brasas vivas sobre a cabeça dele. Em outras palavras, na nossa língua, no nosso linguajar popular, é mesmo que você ter dado uma tapa na cara dele. É mesmo que você ter dado uma tapa na cara dele. É mesmo. Ele olhar assim e dizer, rapaz, eu maltratei tanto aquela pessoa, como já houve casos. Maltratei tanto, eu não ia nem com a cara desse cara. E os meus amigos eram esses, que eu pensava que era. Mas agora, eu vejo que não. Se afastaram tudo de mim na hora da agonia. E esse aí que eu maltratei, se demonstrou um homem, rapaz, como eu estava enganado. Foi mesmo que uma tapa ele ter dado na cara dele. Me ajudou num momento tão difícil e me levantou. Ô, rapaz, e agora? Não retribua o mal com o mal, mas sim o bem com o mal. Porque somos filhos de Deus e não filhos da ira, não filhos do inimigo, mas sim filhos de Deus e temos que agir assim. Viu que capítulo? Romanos 12, riquíssimo. Meditem sobre essas passagens. Leitura da palavra de hoje, Romanos 12. A paz seja convosco. Que Deus os abençoe. Até a próxima, se o Eterno quiser. Amém.